Gente do céu, Fortaleza 4, Goiás 1. Vou trazer um resumo desse jogo, no qual eu trabalhei na Rádio Band News FM, nesta sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás, que agora tem a pior defesa da competição, com 12 gols sofridos, uma campanha horrível, 7 pontos na zona de rebaixamento, vem de 4 jogos sem vencer, vem de 4 derrotas seguidas na B-Zona, vem de 9 gols sofridos nesses 4 jogos, 2-0 para o Juventude, 2-0 para o Cuiabá, 1-0 São Bernardo e agora 4-1 contra o Fortaleza, fez um gol nesse recorte e de quebra o tic-tac ligou e eu vou falar sobre isso. O cronômetro começou a contar para a permanência de Daniel Paulista aqui em Goiânia. Claro que eu tenho que pedir para você deixar o like, compartilhar esse vídeo, porque isso faz parte da rotina do YouTube. Confesso que não entendo muito disso, mas é interessante ver os likes e compartilhamentos, porque o YouTube pensa que o vídeo foi legal. Então, se você gostar desse material, eu espero que você o faça. O primeiro tempo eu vou dividir em duas nuances e também uma terceira como um plus, digamos assim. O primeiro tempo, quem viu o jogo notou-se que o Goiás poderia demonstrar de fato para o seu torcedor que iria mudar, essa trajetória dentro do Brasileirão da Série B. Eu vi um Goiás propositivo, vi um Goiás ativo, vi um Goiás com substituições na zaga, no meio, no ataque, que estavam resultando efeitos. Vi um Goiás acuando o Fortaleza dentro da Arena Castelão. Me lembro bem, com 6 minutos o Goiás já tinha chances reais de abrir o placar. GG teve 2, 3 ocasiões para fazer o gol. O Goiás, bola cruzando, bola ali batendo para fora. O Goiás de fato acuou o Fortaleza, que não esperava uma entrada tão forte assim do Goiás. Marcando sobre linha alta, marcando sob pressão, evitando que o Fortaleza saísse na primeira fase de construção. Olha, o Goiás que estudou mesmo, parecia que a tarefa estava bem sendo executada. GG faz o gol de falta, uma falta bacana, bate debaixo da barreira, 1-0 Goiás. O Goiás tem a oportunidade de fazer o 2-0, não, com o próprio GG não faz, tem bola na trave, enfim, o Goiás, no primeiro tempo, parecia que quem estava no G2 era o Goiás e não o Fortaleza. Mas era um jogo de times grandes, um jogo de times que já estiveram na prateleira de cima, até aí tudo bem. Cadu, ele começou a titular no lugar do Anselmo Ramon, ele sente uma lesão no minuto 28, 26, não me recordo bem. Só que o time estava desfilando tão bem, estava flutuando no primeiro tempo, que o lento Anselmo Ramon entra no jogo e o time nem sente que, mudou Cadu por Anselmo, mas a gente está bem, vamos continuar. E eles continuam a frequência alta, high level, intensidade, propondo o Nicolas pelo corredor esquerdo, Lucas Lima, GG, o time do Goiás, Lucas Rodrigues, o próprio Paldori, o Ramon lá atrás, estava anulando. Fortaleza me lembra de uma chance, o cruzamento do Mailton da direita, a bola passa pelo Militello e sobra no segundo poste. Ali, mas o jogador de Fortaleza chuta para fora. Um Paulo Baia muito abaixo. Eu não gostei da atuação do Baia, nossa, péssimo. Tanto que o Carpini faz a leitura que ganha o jogo. Volta do intervalo com o Wellington e o Vitinho, tira o zagueiro e tira o Paulo Baia, o time é outro. Vitinho comanda as ações ofensivas do Fortaleza, faz 2 e ainda ajuda o Militello a fazer mais 2. O Vitinho, que foi o mesmo que fez o gol contra o Sport no meio de semana, agora chega o seu 5º gol na temporada. Vitinho deitou e rolou, fez 2, comandou as ações ofensivas rápido, finalizações certeiras, chute sempre no alvo. E o Militello também finalizador, está mostrando que de fato pode ser esse número 9, essa referência desse time do Fortaleza dentro da Série B. Um segundo tempo onde se viu que o Fortaleza muda, Fortaleza mais agressivo, Fortaleza sobe as suas linhas para marcação. O Thiago Carpini, ele demonstra que conhece o seu elenco com as suas leituras de jogo interessante. Gostei das substituições, ele já nem espera começar a 10, 15 minutos uma mudança de postura, não. Ele já cobra isso dentro do vestiário. Enquanto muitos falam que o Goiás voltou lento, que o Goiás voltou a passos de tartaruga, que algo aconteceu lá, eu penso ao contrário. Eu penso que o Carpini foi muito inteligente em fazer a leitura certa, em trazer para dentro do campo um jogador que estava com confiança, é rápido e bate e finaliza bem, como é o Vitinho, e o Wellington também, que entrou para organizar ali, tira um zagueiro, faz o time ser mais ofensivo e no ataque ele consegue resultar tudo isso em gol. O torcedor do Lion, antes do jogo, ele estava até eu tive acesso a vários torcedores e eles estavam falando, poxa Danilo, o time é resultadista mesmo, ele entrega resultado, mas não entrega boa performance. Só que hoje, esse 4-1 parece que é meio que para espantar, assim, uma possibilidade de qualquer
pensamento negativo, no sentido de o time não estar entregando boa performance. O time teve um poder de reação muito interessante, o time agora é líder isolado da competição, chega aos 14 pontos contra 12 do Vila Nova, que ainda vai jogar na rodada. O time, mesmo fazendo 4 gols, não é o melhor ataque, ele fica a 1 gol do Vila Nova, que ainda nem jogou, pra você ver a campanha sólida que o Vila está fazendo, e a campanha que o Fortaleza está entregando só resultado, poucos gols, fez 3 contra o Criciúma, é verdade, e agora 4 contra o Goiás. O restante dos jogos, não. O restante dos jogos foram resultados magros, como a vitória contra o São Bernardo por 1-0, com dificuldade ainda. O torcedor quer que ele seja mais propositivo, que ele seja o Fortaleza do segundo tempo de fato. Já o Goiás, o que eu posso te dizer é que me decepcionou muito a atuação no segundo tempo. Eu não esperava um Goiás tão apático, tão baixo. Eu esperava o Goiás do mesmo jeito que começou o segundo tempo ali com 4, 5 minutos. Ele esteve até bem, teve uma chance com o GG, um chute do Anselmo Ramon um pouco mais depois, um pouco posterior a isso. Só que o Goiás do segundo tempo é o reflexo do seu treinador à beirada do campo. Daniel Paulista não intervém, Daniel Paulista pouco participativo, Daniel Paulista com cara de desânimo, Daniel Paulista que demora a fazer as substituições, Daniel Paulista que não tem uma leitura boa de campo, aquela leitura de estar aqui, ó, vou tirar o fulano e vou pôr o fulano, ele vai preencher aquele buraco ali. Ele não tem essa leitura. E eu confesso que um treinador ganha jogo, viu? Ah, não entra em campo, não faz gol, não tira a bola, mas ele ganha no detalhe, ele ganha na leitura certa, ele ganha quando ele traz um jogador para dentro de uma posição em que o outro não está conseguindo entregar. Isso é uma boa gestão de um cara que não só distribui coletes, mas de um cara também que conhece fazer a leitura do que está acontecendo no jogo para poder ganhar, para poder dificultar o seu oponente. Daniel Paulista não vem tendo essa leitura boa, já não é de hoje, já é de muito tempo, não tem uma performance boa fora de casa. Se falava muito o Rafael Lacerda aqui no Vila Nova, que também não tinha uma vida fácil quando saía de Goiânia. Só que o Daniel Paulista também, os dados deles, do Daniel, não é bom quando sai com o seu time sendo um visitante. Cuidado. Eu não sei, eu de verdade vi a entrevista do Daniel Paulista e do Michel, fiquei muito entristecido. Ele traz a sua entrevista, o Daniel, para um lado que eu não levaria, ele leva para um lado que jogadores experientes, jogadores jovens estão sentindo, os jogadores experientes tinham que chamar mais a responsabilidade. O Tadeu, o Lucas Lima, o Lucas Ribeiro, o Anselmo Ramon, o GG, não estão chamando. É notório que os jogadores de menor idade estão sentindo imaginos demais e eles não estão conseguindo ajudá-los, e ele traz meio que essa divisão de culpa de parcela pelos resultados ruins. Então eu não faria isso em meio a uma semana que é muito importante. Eu traria para essa resolução interna e também faria uma fala diferente, uma colocação mais de um pedido de perdão, um pedido de desculpa para o torcedor, que de fato já vai iniciar o trabalho contra o Vila Nova já na partida de amanhã, né, nesse domingo, já para que consiga entregar para o seu torcedor aquilo que ele fez no Campeonato Goiano, que foi ganhar os clássicos contra o Atlético, contra o Vila, e quem sabe ele possa fazer esse trabalho se repetir. A verdade é que o Daniel Paulista não vive um bom momento. O Goiás, para mim, entra numa crise profunda caso aconteça essa perda para o jogo do Vila Nova, dentro do seu estádio, o maior clássico da região. Então, assim, é pesadíssimo, ele envolve muitas coisas pesadas. Em 3 dias depois, o Goiás viaja a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro. Então, é importante voltar a sorrir no Campeonato Brasileiro da Série B, é importante vencer. E eu até fiz um vídeo nas minhas redes sociais em que eu cito que o cronômetro, tic-tac, 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 ele começou a suar, ele começou a ser contabilizado para a estadia do Daniel Paulista aqui em Goiânia, com a camisa do Goiás. Eu vejo que, independente do resultado contra o Vila Nova, se não for a vitória, ele deve ser mandado embora. A verdade é que o Goiás passa por crise financeira, o Goiás paga jogadores como Tite, Messias, Lucas Andrino, o próprio treinador Jair Ventura, Wagner Mancini, pagam parcelas estipuladas por eles anteriormente. Então o Goiás, ainda mais esse elenco caro, não sei até que ponto o Goiás vai conseguir performar em termos monetários com esses jogadores e também com o staff técnico da equipe do Goiás. A verdade é que o Goiás agora tem um recorte muito pequeno, né? Questão de 7 dias já pega o Vila Nova, depois 3 dias já pega o Cruzeiro, são 10 dias aí de decisão, até lá vai ter semana cheia de trabalho. A verdade é que eu sinto que o Daniel Paulista perdeu um pouco o comando do time, ele perdeu aquela essência, sabe, de você dar um toque de qualidade, igual um azeite, aquele fio ali no meio do campo, ou na defesa, ou no ataque. Eu sinto que com as perdas dos jogadores titulares, como o Lucas Rodrigues, que ainda não atingiu o nível máximo, o Felipe Machado, agora o Nicolas está suspenso para o jogo contra o Vila Nova, na lateral esquerda. Então, assim, eu sinto que o Goiás,
necessita disso. Eu sinto que o Goiás precisa desse pormenor. Eu sinto que o Goiás precisa evoluir nesse sentido. Daniel Paulista fala na sua entrevista algo que me chama muita atenção, quando ele fala que ele meio que transfere essa culpa, né? Ele quer dividir essa parcela. Eu não estou falando que os jogadores não tenham, de fato, essa culpa, né? Essa meia culpa que o Daniel Paulista faz questão de pontuar. Eu só não usaria para o exterior, visto que o torcedor está extremamente chateado. Era hora dele vir ali pedir perdão, era hora dele vir ali e falar: pessoal, realmente eu sou o responsável técnico pelo time, o time performou de uma forma no primeiro tempo bem e no segundo péssimo, então o responsável maior sou eu, os jogadores experientes, eu preciso deles, nós vamos dar a volta nisso. Vem um clássico aí, onde tem o 880, o tic-tac, o meu relógio de contagem regressiva para ficar em Goiânia começou. Qualquer derrota que não seja vitória contra o Vila Nova, eu vou ser mandado embora, mas eu tenho jogadores muito importantes, eu tenho jogadores que vão me ajudar, eu tenho um grupo muito feliz, um grupo muito homogêneo, não estão felizes com os resultados, mas eu tenho um grupo que demonstra satisfação em estar trabalhando comigo, e é com esse grupo que eu acredito, é esse grupo de trabalho que foi campeão goiano, esse grupo de trabalho que entregou 20 jogos de invencibilidade. Ele poderia trazer essa mensagem mais positiva, mais motivadora para os jogadores que estão extremamente feridos. Agora não, ele transfere em parte dessa culpa para eles, divide essa parcela de culpa, meio que fala: olha, vocês estão experientes e os mais novos estão sentindo, né? Mas essa culpa ela não pode ser só minha, vamos dividir ela, vocês têm parcela, toma ela aí. E falar isso pro exterior é ruim. Ele até cita que não vai pedir demissão. O Goiás também está aguardando, pelo menos até o jogo contra o Vila Nova vai manter. É um jogo que tem os dois lados, ele pode vencer e tirar o Goiás dessa situação, ele pode vencer e começar ali a dar um norte pro torcedor e falar que realmente ganha clássico, algo que o Goiás não ganhava desde 2023 contra o próprio seu maior rival, o Vila Nova, e agora com o Daniel Paulista ganha. Então, assim, eu quero acreditar que o Daniel Paulista, além de ser um bom treinador de campo, ali de trabalho, ele tem que ser um bom gestor de grupo, ele tem que fazer resgate de energia, resgate desses jogadores, acreditarem nele, primeiro neles, para depois acreditar na comissão técnica. Eu sinto que ele perdeu o comando técnico do time e vai ficar aí até o jogo do Vila Nova, mas eu vou ligar o meu cronômetro, porque o tic-tac do Daniel Paulista já começou. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu vou descansar porque eu estou com muito sono. Já são 1h59, vai dar 2 horas da manhã deste sábado para domingo, mas eu fiz questão de vir aqui, estou fresco ainda, revi as entrevistas. Eu estava trabalhando na Rádio Band News, cheguei em casa meia-noite e meia, por aí, comi um lanche e revi toda a entrevista do Michel, do Daniel, vi os lances do jogo também para que pudesse me refrescar, vi os dados, então eu vim trazer esse material para vocês. Fiquem ligados que no nosso canal tem vídeos diários, tem conteúdos bacanas de vários assuntos diferentes. Eu fico sempre procurando dados, estatísticas, números e também assuntos pertinentes para a gente compartilhar aqui sempre no nosso canal. Valeu? Forte abraço para vocês, muito obrigado e tenham um bom descanso aí e fiquem sempre no nosso canal aqui, porque eu conto sempre com vocês. Tchau!